Paz do Senhor Jesus, quero deixar uma palavra ao seu coração nesse dia. Eu quero ler aqui na terceira carta de João, no capítulo 1. Ela só tem um capítulo, né? No versículo 11. Diz o seguinte: Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Bom, essa carta é uma carta bem pequena, né? Só tem um capítulo. Se eu não estiver enganado, ela é a menor epístola. Epístola eram cartas escritas naquela época, endereçada normalmente à igreja, né? A alguns pastores, alguns dirigentes de congregações. O apóstolo Paulo escreveu algumas, né? A maior parte do Novo Testamento tem uma divisão no Novo Testamento das cartas paulinas e as cartas gerais. Essa carta do apóstolo João, ela está classificada entre as cartas gerais, né? E é aqui o quarto livro que ele escreveu. Na verdade, ele escreveu o Evangelho, que traz o seu nome, João, né? E João foi um dos discípulos de Jesus. Há quem diga que tenha sido que tenha tido mais intimidade com o Senhor, né? Ele era mais novo dos 12 apóstolos, dos discípulos. E ele morreu bem velho, exilado, né? Ele foi exilado na ilha de Patmos, e ele escreve o Evangelho, que traz seu nome, a primeira, a segunda e a terceira carta de João, né? E o livro das Revelações, que é o Apocalipse, quando ele estava exilado na ilha de Patmos, né? O próprio Jesus aparece para ele e fala para ele escrever aquilo que ele viu, as coisas que vão acontecer. E é um livro impactante, né? Mas nessa carta essa epístola terceira João, ele escreve para Gaio, né, que provavelmente era alguém que morava. A Bíblia aqui não explica, né? A gente pode deduzir que seria na Ásia Menor, onde havia ali Éfeso, Esmirna, né, Pérgamo, Tiatira, aquelas cidades. Ele não cita aqui. Essa carta é endereçada a Gaio, e que tem o apóstolo João tem uma consideração muito grande por ele. Fala que ele era alguém fiel, né? Ele ouviu falar muito bem de Gaio, né? Que ele anda na verdade, que ele estava vivendo em conformidade com a palavra de Deus. E ele faz alguns elogios, né? No versículo 5 aqui, fala para ele proceder, continuar fielmente em tudo que ele faz, tanto agir de forma fiel com os irmãos ou com as pessoas estranhas, né? E ele cita 3 nomes aqui: Gaio, Diótrefes, e ele cita também o nome de Demétrio, né? Gaio, ele endereça essa carta para Gaio, que era um fiel ministro, né? Assim, um homem que hospedava os pregadores que iam, né? No primeiro século era muito comum alguns irmãos irem em outras cidades, né? A gente chama hoje de pregador itinerante, mas eles arcavam, né? Não tinha a tecnologia que tem hoje, né? Tanto de avião que a gente tem, mas na época era muito mais difícil, era muito mais complicado esse deslocamento, né? E demorava muito, tinha muitas despesas, não era todo mundo que conseguia. Mas as autoridades eclesiásticas da época, né, faziam algumas viagens, visitavam algumas igrejas para conhecer e também para ali se alegrar com aquelas pessoas pregando a palavra, ensinando a palavra de Deus, né? João aqui já estava mais velho, e ele então escreve essa carta para esse amado Gaio. Só que tinha um endemoniado lá que chamava Diótrefes. Ele era, na verdade, um ministro, né? Dá a entender que ele era um pastor, só que ele era um pastor autoritário. Ele queria, né, ter a primazia. Ele não respeitava a autoridade de João, né? Ele não tinha recebido alguma
uma outra carta que João havia enviado. Então, aqui no versículo 9, né, fala desse mau exemplo de Diótrefes. Diz assim: tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, ou seja, né, ele controlar tudo no seu autoritarismo, na sua arrogância, não nos recebe. Por isso, se eu for, ele tinha a intenção de ir lá nessa cidade, né, que ele não diz onde é, trarei à memória as obras que ele faz. Ou seja, ele ia confrontar esse Diótrefes pelas suas atitudes, pela sua arrogância, né? E hoje a gente tem muitas pessoas, né, que se dizem pastores, que agem dessa maneira, achando que ele é dono da igreja, né? Na verdade, a igreja foi criada por Deus e ele é quem dá dons às pessoas, ele é quem chama as pessoas que são cheias do Espírito Santo, que temem a Deus, né? Então não são todas as pessoas que estão na frente da obra que foram colocadas por Deus. É importante que a gente entenda isso, né? Porque às vezes existem algumas pessoas que foram colocadas lá por ser filho de pastor, mas eu não estou dizendo que, né, filho de pastor não tem chamado, não é isso. Mas existem algumas pessoas que estão por causa do dinheiro, estão por outras motivações, e não pelo chamado exclusivo, né, de Deus para o ministério. Então essas pessoas que não foram colocadas por Deus, elas vão causar transtorno, né? Porque não são pessoas qualificadas e até cheias do poder de Deus, né? Porque não adianta a pessoa talvez ter habilidade de oratória, de pregação, ser uma pessoa inteligente, saber trabalhar ali na igreja, mas não ter sido transformada pelo poder de Deus, não ter nascido de novo, não ter o fruto do Espírito, né? Que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e temperança, que é produzido por Deus no cristão. Então ele manifesta as obras carnais, né? E uma pessoa desse jeito, ele não nasceu de novo, né? Ele não tem a vida eterna em Cristo Jesus, porque ele não deixa Deus trabalhar na vida dele, né? Então ele está vivendo uma vida carnal, uma vida dominada pelo pecado. E ele fala, a partir do versículo 11, né, do bom exemplo de Demétrio, que entra no versículo que eu li, né? Amado, não sigas o mal. Olha a orientação que ele traz, né? O conselho que ele traz a Gaio aqui: não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Então tem muitas pessoas que são más, né? Lembra de Caim e Abel? O Caim, ele teve inveja do seu irmão por Deus ter recebido, né, a adoração, a oferta dele. E Caim, a Bíblia diz que ele era do maligno, né? Então existem pessoas que são más, a sua essência, porque se distanciaram de Deus, não querem Deus, e a essência humana, né, o pecado, a corrupção, isso deixa a pessoa sem Deus, e ela manifesta essa natureza, né, de maldade. Mas aquele que nasceu de novo, aquele que crê em Cristo, ele tem uma nova vida, e agora ele não tem no seu coração ódio, rancor, né, o fruto da carne, da natureza pecaminosa, ele foi transformado. Então é claro que a gente tem dificuldades, a gente passa por problemas, mas temos defeitos, né? Mas isso não dificulta a nossa vida com Deus, né? A nossa comunhão com Deus. É uma pessoa que serve a Deus, ela tem consciência, o Espírito Santo fala com ela quando ela erra, e o que ela precisa melhorar, né? Tudo através da palavra de Deus, e é por isso que a gente precisa amar a palavra de Deus. E aí ele cita, né, aqui, João, o apóstolo João, ele cita que todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Pode ser que Demétrio foi o responsável por levar a carta a essa igreja, né, a esses irmãos, ou então que ele fosse um pastor, um dirigente de congregação ali nas proximidades, né, que todos conheciam. Então João,
ele elogia o bom procedimento, a caridade, né, o amor de Gaio, e honra ele, e cita o mau exemplo de Diótrefes e o bom exemplo de Demétrio, né? E qual que é o exemplo que nós vamos seguir? Nós precisamos viver em conformidade com a palavra de Deus, né, sendo fiel, seguindo o bem e não o mal, né? Aquele que faz o bem é uma pessoa que foi transformada por Jesus e é coerente com os princípios da palavra de Deus e ama a palavra de Deus e ama também obedecer a palavra de Deus, né? Porque o Senhor Jesus é causa de salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Então que Deus te abençoe em nome de Jesus.